Quarto dia de data FIFA e finalmente começaram os jogos de seleções. Nós vamos focar nos jogos das eliminatórias da Euro 2024, que vai acontecer na Alemanha, e também vamos focar nos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo aqui na América do Sul. Aqui na América do Sul é a terceira rodada. Lá nas eliminatórias da Euro tem seleção disputando a quarta rodada, como é o caso da Espanha, que foi campeã da Nations e aí disputou uma rodada a menos, e tem seleção disputando a quinta rodada, como é o caso da Escócia. Esse grupo A vai ser o destaque do dia de hoje, porque a Escócia disparou com 5 vitórias consecutivas, a Espanha tem 3 vitórias e uma derrota e precisa vencer para tentar buscar a seleção escocesa, e a Noruega, que enfrenta um adversário bem acessível que é o Chipre, não pode de maneira nenhuma vacilar, porque ela corre por fora, tem 3 pontos a menos do que a seleção espanhola e precisa dar um jeito de ficar pelo menos na segunda colocação. Ainda vai ter um confronto direto com a Espanha, vai ter um confronto com a Escócia, mas mesmo assim já é uma situação bem mais complexa. E na parte da noite, na América do Sul, o grande destaque fica para a campeã do mundo entrando em campo, a Argentina enfrenta o Paraguai e o Brasil que enfrenta a Venezuela. Meu nome é Theo Borges e espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira de feriado, dia 12 de outubro. O primeiro jogo que a gente vai analisar é Croácia e Turquia. Esse jogo é do grupo D. Croácia, Turquia, Armênia, País de Gales e Letônia. Guarda bem esses representantes, porque a gente vai conectar alguns assuntos para entender a necessidade dessas duas equipes que têm a mesma pontuação, tá bom? É um jogo extremamente importante para as duas. Primeiro, se você escutar barulho de martelada, hoje é dia de colocar forro aqui na obra, aqui do lado. Então, tá todo mundo ali no batuque, tá? Então, se você escutar barulho, não é algum problema no áudio, realmente é um som externo, que infelizmente não dá para controlar. Fechou? Então, vamos embora. A Turquia, fora de casa, até o momento, só pegou mel, né? O que a gente pode, assim, dizer por mel? A Armênia até é um adversário chato, mas a Turquia venceu por 2-1 e pegou a Letônia, que também é um adversário acessível, venceu por 3-2. Os outros dois jogos, foi a derrota para as Ilhas Faroé e o jogo para o Japão, agora 4-2 no amistoso, a gente desconsidera. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração, em todos esses jogos, independente do nível do adversário, seja o Japão, que também goleou a Alemanha no amistoso e fez até cair lá o Hans Flick, seja as Ilhas Faroé, todo mundo fez gol na Turquia, né? A Croácia, que também disputou recentemente a final da Nations e acabou perdendo para a Espanha nos penais, goleou a Letônia, que é uma seleção bem acessível, e empatou com o País de Gales, que sinceramente eu acho que a maior qualidade de Gales hoje é o seu poderio defensivo. Depois da aposentadoria do Gareth Bale, o País de Gales não é mais aquele time tão assustador assim ofensivamente. Tá? Com a condição de classificação e pontuação igual, e sabendo que aqui, ó, nos jogos extras que a gente vai falar depois, a Letônia recebe a Armênia e nesse momento a Armênia ocupa a terceira colocação com 7 pontos, se a Armênia vencer, que é o provável, não é certeza, mas é o provável, a Armênia passa a ser um concorrente direto. Isso quer dizer que as duas equipes nesse jogo precisam da vitória. Porém, já sabemos que a equipe mais frágil defensivamente é a Turquia, que sofre gol para todo mundo. E a Turquia vai enfrentar um ataque da Croácia que é sim um excelente ataque. É um time preguiçoso em algumas situações? É. É um time que perde muito gol em algumas situações? É. Mas é um time de qualidade muito grande. Talvez esteja no seu final de ciclo alguns jogadores, né? Mas eu acredito sim numa seleção muito forte ofensivamente e que dentro de casa pode valer do seu mando para aplicar essa força ofensiva. A gente pode até utilizar o PDF de apoio, porém nós temos ainda poucas rodadas disputadas, né? Principalmente dentro e fora de casa, que é o que o PDF filtra. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal. Ele é disponibilizado todo dia na aba comunidade para você. Se você, considerando somente os jogos dentro e fora, até parece que a Turquia está um pouco melhor, né? Com 2 vitórias. Só que a gente viu o nível de adversário que a Turquia enfrentou. As duas equipes com adversários tranquilos pela frente, principalmente a Croácia goleando a Letônia, fizeram um saldo de gols muito bom, mas eu não tiraria tanta informação daqui porque foram poucos jogos disputados. Se você é um trader, primeira coisa, você precisa de uma boa bolsa esportiva para você trabalhar, a maior do mundo, a melhor delas, o restante são todos espelhos da Betfair. É a Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Se você não tem conta, vou deixar um link aqui embaixo, tanto do Exchange da Betfair, que é a bolsa esportiva, quanto do Sportbook. Se você quiser utilizar a data FIFA para aprender mais sobre trade esportivo, você vai clicar aqui embaixo no meu site, theoborges.com, para fazer o meu curso gratuito, tá bom? Sem pegadinha. No final do Jogo do Brasil, eu também vou te falar de uma super cotação.
tá? Que envolve a Betfair. Então, se você é um trader por aqui, toma um pouco de cuidado e verifica principalmente os comportamentos defensivos. Todo bom trader primeiro analisa a parte defensiva de uma seleção ou de uma equipe, tá? Para você saber o que você pode esperar negativa e positivamente. Por exemplo, se eu quero trabalhar a favor da Croácia, a primeira coisa que eu vou fazer não é olhar como a Turquia está se defendendo, mas como a Croácia está se comportando defensivamente, ok? Para eu entender se eu posso confiar nessa defesa ou não. Todo bom back, como a gente fala, né? Toda boa posição a favor de uma equipe vem primeiro de uma confiança defensiva. Pelo menos eu analiso desse jeito e eu acredito que é o melhor, tá? Não adianta a gente só olhar para a parte ofensiva, esse time me oferece muito ataque, muita agressividade, mas como que a minha defesa participa disso? A minha defesa chega junto? Eu tenho superioridade numérica na hora da recuperação da bola? Principalmente da segunda bola? Como que os meus zagueiros estão posicionados? Tem alguém ali prejudicando esse posicionamento? Meus zagueiros estão errando muito na saída? Tudo isso faz diferença. Depois que eu observei a defesa da Croácia, como que a Turquia agora está se comportando? A Turquia com 10 pontos, sabendo que a Armênia também pode fazer 10 pontos. Será que a Turquia vem para esse jogo para empatar? Ou ela vem para ser agressiva? Se ela veio para empatar, como é que ela está se comportando no contra-ataque? Ela está puxando contra-ataque ou ela só é compactada defensivamente? Ah, não, ela não está sendo compactada defensivamente, ela está sendo um time agressivo para trocação, ou seja, as duas equipes se atacando. Aí talvez seja um pouco perigoso para trabalhar match odds, tá? Para trabalhar correção de preço, você precisa de superioridade. E não esquece de verificar também o comportamento defensivo de quem você julga ser superior, tá? Eu venho para esse jogo sem viés, por mais que a Turquia seja frágil defensivamente, eu quero entender como que a Turquia vai se posicionar, porque ela pode simplesmente vir com uma estratégia de compactação defensiva para proteger um pouco essa defesa vazada e querer jogar no contra-ataque. Aí eu tenho que entender se a Croácia está se defendendo bem nesses contra-ataques. Se você é um punter por aqui, eu não vou te indicar empate anula, dupla chance, nem vitória para nenhum dos dois lados, porque o fator necessidade aqui é dos dois lados. Eu não posso, mas a Croácia joga em casa. Eu sei, a Croácia realmente me parece um time melhor, mais organizado ofensivamente e até defensivamente do que a Turquia. Mas isso não tira o peso da necessidade turca. Então eu olharia assim com um pouco mais de carinho para o mercado de gols, porque eu tenho as duas equipes precisando vencer e principalmente uma equipe frágil defensivamente, que é a Turquia. Então, se a Croácia estiver na frente do placar, é muito provável que a Turquia se exponha e dê espaço para veloz, na maioria das vezes, linha ofensiva da Croácia, tá bom? Se você tiver com receio de trabalhar o mercado de gols no jogo 0-0, não tem problema, pode esperar o jogo ficar desempatado para entender qual é o comportamento da equipe que está atrás do placar. Eu, de antemão, já gostaria de ter uma Croácia na frente do placar para trabalhar gols, porque eu acho que é um cenário que fará a Turquia se expor um pouco mais, tá? Dá para você pensar num cenário de 2,5 gols? Eu acho que sim. Eu acho que não é um cenário muito longe para se pensar, mas a odd do over 1,5 já começa a ficar interessante. E não duvido que a gente possa ter aqui uma situação de ambas marcam sim, que está com uma cotação próximo de 2. O mercado não acredita tanto, mas a Turquia é um time forte, principalmente pelo alto, tá? E finalizações de fora da área. Então, não duvido mesmo que a gente possa ter as duas seleções marcando gols por aqui. No mesmo horário, às 3h45, a Noruega enfrenta o Chipre pelo Grupo A. E aqui não tem muito o que a gente inventar de informação. Não existe outro caminho para a Noruega a não ser a vitória. Isso não garante a vitória da Noruega, obviamente, mas a Noruega precisa demais dessa vitória. A Noruega ainda não venceu fora de casa, empatou com a seleção da Geórgia fora e perdeu para a Espanha por 3-0. Isso significa que ela já perdeu um confronto direto com a Espanha, que está na briga direta por essa segunda colocação. Eu falo segunda colocação porque é muito difícil imaginar uma Escócia perdendo a primeira colocação. Não é impossível, mas é difícil. A Escócia já tem 15 pontos. É óbvio que nessa rodada a Espanha, se vencer a Escócia, vai a 12, a Escócia se mantém com 15 e a Espanha com mais uma vitória pelo menos igualaria. Mas a Escócia ainda enfrenta seleções mais acessíveis até o final do campeonato. Então eu acredito sim que a Escócia possa manter essa liderança. Então a segunda colocação é a que passa a ser a fator importante, tanto para a Espanha quanto para a Noruega. Então, se a Noruega empatar contra o Chipre, dá para dizer aqui, dá para cravar que a Noruega está fora da Euro, na minha humilde opinião. Porque é a seleção mais frágil. Todo mundo vai ganhar de Chipre, todo mundo ganhou do Chipre. Tem 5 derrotas, inclusive a Noruega no jogo de ida venceu o Chipre por 3-1. A Noruega ainda conseguiu tomar um gol, mas mesmo assim venceu. Então o que eu quero enfatizar por aqui é: não existe outro caminho para a Noruega a não ser a vitória. Isso não quer dizer que a Noruega precisa golear, que a Noruega precisa tirar saldo, mas é de muito bom tom
se a Noruega puder vencer fazendo gol, isso pode sim interferir na hora da classificação, tá? Por isso a gente pode pensar talvez numa vitória da Noruega por alguns gols de diferença. Primeiro vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. As duas equipes não conseguiram vencer dentro e fora de casa respectivamente. A Noruega marcou um gol contra a Geórgia e tomou 3 contra a seleção da Espanha, tomando 1 também da Geórgia. Então tem saldo de 1 gol positivo e 4 gols negativos, tá? Então vamos desconsiderar um pouquinho isso daqui e vamos dar um voto de confiança para a Noruega, que é uma equipe ainda em construção, ainda um pouco frágil defensivamente, mas que tem bons jogadores, principalmente na parte de construção e na parte ofensiva, tá? Dá para você pensar num back favorito no primeiro tempo se você é um trader aqui na Noruega? Sim. É muito provável que a Noruega tenha total domínio do jogo, mesmo fora de casa, com muita posse de bola, muita imposição, e a única coisa que você precisa se atentar é a questão da defesa. Como que a Noruega se comporta nos contra-ataques do Chipre, se esses contra-ataques estiverem acontecendo. Se a Noruega estiver neutralizando isso com superioridade numérica, vai dar para trabalhar esse back favorito a favor da Noruega. Se você é um Panther, eu não vou te indicar a vitória da Noruega com essa cotação de 1,20. Lembra do vídeo que eu acabei de gravar para vocês, lá para quem é membro do canal, falando sobre a cotação do Sport Recife contra a Ponte Preta? Pois é. Eu não vou te indicar jamais essas cotações de 1,20. Nem para completar bilhete. Muito menos para isso. Você não me venha falar de completar bilhete, pelo amor de Deus, tá? Muito menos para isso. O que você pode fazer? Se você sabe que a força da Noruega, principalmente a parte ofensiva de produção de gol, é muito discrepante em relação ao Chipre, dá para você pensar numa vitória da Noruega por mais de 1 gol de diferença. Eu não esticaria tanto a corda, porque dentro de casa a Noruega só conseguiu vencer do Chipre por 2 gols de diferença. Então eu ficaria nesse cenário aí. Um handicap asiático menos 1,25. Se a Noruega vencer por 2 gols ou mais de diferença, lucro. Se a Noruega vencer por 1 gol de diferença, meio prejuízo. Se não vencer, prejuízo total. Vai estar com uma cotação próxima de 1,45, quase 1,50. Eu gosto, tá? Mas ainda assim, eu gosto de pensar em você esperar uma valorização. Ou seja, ao invés de pegar no primeiro minuto de jogo, espera talvez ali um meio do primeiro tempo, uns 20 minutos, para que essa odd possa inflar um pouquinho, para que você tenha um risco e retorno melhor. Ah, Theo, mas aí o Haaland fez um gol com 1 minuto de jogo. O que eu faço? Nada, meu amigo. Passou o bonde, o trem foi embora e você não pegou, pelo menos você não trabalhou com uma cotação esmagada, beleza? No mesmo horário no grupo A, a Espanha e Escócia se enfrentam buscando ali, disputando a liderança da competição. Como eu falei, eu acho muito difícil que a Espanha consiga alcançar a Escócia ao ponto de passá-la, tá? Porque nós temos ainda, para a Escócia faltam 3 rodadas, depois da Espanha vão faltar 2, mas a Escócia ainda pega, vamos ver aqui os adversários da Escócia, ó. A Geórgia, fora de casa, e a Noruega em casa. Tudo bem, não são adversários assim extremamente acessíveis como o Chipre, mas eu ainda acho que a Escócia vai alcançar essa liderança. Se a Espanha quiser sonhar com essa liderança, ela tem que vencer a Escócia em casa. A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é o horário dos jogos. Perceba que eu falei da Croácia, falei da Noruega e agora eu tô falando da Espanha, todos no mesmo horário. E são jogos que valem muita coisa. Então, toma cuidado com a leitura de jogo. É muito comum você ter pouca prática de assistir vários jogos de futebol ao mesmo tempo e você tá numa posição em um jogo e você se desconcentrar olhando para outro jogo e não perceber que o padrão que fez você entrar no mercado tá se desconfigurando. Para você que é um trader, isso é muito importante. A vantagem do Panther, a maioria das vezes, é não ter que ficar mexendo na posição o tempo todo. Tem que fazer alguma cobertura aqui ou ali, mas no caso no trade, a gente tem esse benefício, né, de poder sair da posição quando quiser, mas também acaba sendo uma coisa que vai te fazer ter foco, que vai te exigir foco, porque um padrão ele se constrói e daqui a pouco ele se desconstrói. Então, mais um jogo no mesmo horário para você tomar cuidado. A cotação da Espanha é 1,25, é justa? Bom, a Espanha é atual campeão da Nations, né? Venceu a Itália na semi e a Croácia na final. É uma seleção que mudou de treinador e, pelo visto, está dando muito resultado. Se a gente olhar a Espanha tinha um problema muito grande com o Luiz Henrique, que era uma toqueira danada, toca, e não fazia gol. Agora, com o novo treinador, se eu não me engano é o De La Fuente, a Espanha tem 6-0 contra o Chipre, tudo bem, é o Chipre. 7-1 na Geórgia, já é um adversário mais chato. 2-1 na Itália, venceu a Croácia, venceu a Noruega. Ou seja, começa já a ter um sinal de melhora. Colocou o Joselu
aquele atacante do Real Madrid, na parte ofensiva. Não sei se o Rossellu, ele é titular da seleção atualmente, mas é uma das opções ofensivas e acaba sendo uma seleção hoje muito mais agressiva. Só que a Escócia não está aqui de bobeira. É a primeira seleção mais chata que a Escócia está enfrentando? Não, a Escócia já enfrentou a Noruega. Mas a seleção da Escócia, ela não é um primor ofensivo. A seleção da Escócia ela é muito melhor na parte defensiva. Tá? Tanto é que tomou 1 gol em 5 jogos. Além disso, a Escócia também pegou nesse meio termo. A Inglaterra, se eu não me engano, foi num amistoso, tomou 3 gols e já havia vencido a Espanha dentro de casa por 2-0. Então percebam que o favoritismo da Espanha se dá pela fase que a Espanha está vivendo com o novo treinador, pelo fator casa, mas a Escócia já enfrentou essa mesma Espanha e já venceu por 2 gols de diferença. Então, muita cautela para você que gosta de trabalhar só peso de camisa com cotação baixa, tá bom? Eu sei que a Espanha tem necessidade e eu sei que o resultado de empate para a Escócia é excelente, porque com o empate ela iria manter a Espanha na mesma distância, tá? Mas isso não quer dizer que a Escócia vai vir para esse jogo só para empatar, ou que a Escócia já perdeu essa partida. Muita cautela, tá? A gente pode utilizar o PDF de apoio, mas, de novo, o saldo da Espanha aqui é de 9 gols marcados e nenhum gol sofrido nos últimos jogos em casa, porque pegou 2 seleções mel, né? Então, não dá pra gente tirar tanto isso como verdade absoluta. Se você é um trader, atenção, somente se você é um trader. Dá para buscar estar a favor da Espanha nesse jogo no primeiro tempo? Sim. Se a Espanha não estiver tomando contra-ataque da Escócia e se a Escócia estiver compactada, se preocupando muito mais em empatar o jogo. A Espanha já vai ter por si só a posse, porque ela gosta muito disso, vai empurrar a Escócia para trás e a gente pode ter sim uma metodologia para trabalhar a favor do favorito sem nenhum problema, porque o mercado vai confiar na Espanha. Se você é um punter, se você não é um trader, eu não te aconselho trabalhar com essa cotação da Espanha 1,25. E também tomaria muito cuidado com handicaps, porque a Espanha vai enfrentar a melhor seleção defensiva do grupo, melhor do que a própria Espanha. Ah, mas a Espanha pode vencer por goleada? Pode, mas eu não estou vendo no pré-jogo a Escócia dando tanto mole assim defensivamente. Pode acontecer da Escócia tomar um gol cedo e se expor, já que está perdendo por 1, vai para cima para tentar empatar e toma mais gol? Pode acontecer, mas não é um cenário tão plausível, não é um cenário tão esperado para que eu te indique aqui um handicap asiático. Então, existem 3 maneiras de você trabalhar a favor da Espanha, e você lembra quais são, tá? Você vai, primeiro de tudo, não fazer nenhuma entrada pré-live, nem em bilhete, tá? Você vai esperar o jogo começar. Primeiro, vai torcer para a Escócia começar melhor, a Espanha vai ter a sua cotação corrigida, você pode buscar uma vitória da Espanha quando ela melhorar com uma cotação mais alta. Segundo, a Espanha pode estar jogando bem, mas você só vai poder buscar essa vitória, talvez num segundo tempo ou no final do primeiro tempo, quando essa cotação estiver mais alta. Ou seja, a Escócia está se defendendo muito bem, a Espanha está jogando bem, mas o tempo foi passando e essa cotação subiu. E terceiro a Escócia saiu na frente. A Espanha agora está martelando, está muito próximo do gol. Aí você pode pensar numa dupla chance. É o melhor cenário para você buscar uma cotação mais alta. Mas aí a Espanha começou o jogo, cruzou a bola para a área e Morata e fez um gol de cabeça e eu fiquei chupando o dedo. Paciência. Às vezes não, muito provavelmente isso vai acontecer, várias vezes. Mas é melhor você ter uma certeza de que você está trabalhando com uma cotação mais valorizada, que vai te dar uma possibilidade de longo prazo, do que ficar trabalhando com esse tipo de relação de cotação, que você tem que ter 4 lucros para cobrir um prejuízo, tá bom? 8 horas da noite nas eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul, a campeã do mundo atual, a Argentina, enfrenta o Paraguai com uma cotação de 1,22. Não é errada essa cotação, mas vocês sabem o que eu penso sobre cotações esmagadas. Você não precisa se abraçar nessa cotação no pré-live, você pode esperar essa cotação melhorar. Lembre-se que o último jogo da Argentina contra o Equador, em casa, foi 1-0. A Argentina acabou goleando, fazendo 3 gols na Bolívia fora de casa. E olha que estava enfrentando a altitude. A seleção boliviana por si só não é forte, mas a altitude sim pode ser bem desagradável e mesmo assim a Argentina conseguiu vencer o jogo. Já o Paraguai, no primeiro jogo que fez fora de casa, acabou perdendo para a Venezuela. Por isso, na minha opinião, a seleção paraguaia realmente é bem inferior à seleção da Argentina e a gente pode ter sim a Argentina tendo uma vitória tranquila. Isso, de novo, não significa que você deva se abraçar com essa cotação tão baixa. Não vale a pena a gente usar a estatística por aqui, porque nós temos apenas um jogo da Argentina em casa, um jogo do Paraguai fora, mas o histórico entre eles, olha só, em 2019, na Argentina, 1-1. Em 2020, na Argentina, 1-1. Em 2021, na Argentina, 1-0. Em 2021,
no Paraguai 0-0. Então é um jogo um pouco mais truncado. O Paraguai sabe da força argentina e provavelmente vem para a Argentina para tentar se compactar, para não dar espaço para a seleção argentina, que é uma seleção de muito mais qualidade. O Paraguai sabe que se ele se expor aqui de uma maneira desorganizada, a Argentina vai aproveitar com poucos passes os espaços e vai acabar matando a partida. Então, na minha opinião, é um jogo que pode sim apresentar uma dificuldade para a Argentina achar o seu primeiro gol. Por isso que eu prefiro te indicar um cenário um pouco mais brando do que a gente pensar num jogo para handicaps asiáticos, um jogo um pouco mais agressivo. Tá bom? Se você é um trader, tranquilo para você trabalhar aqui um back favorito no primeiro tempo, para estar a favor do favorito, desde que a Argentina ofereça para você o que você precisa. Linhas altas, marcação-pressão na pós-perda, não deixando o Paraguai puxar contra-ataque, rodando ali a área do adversário e, de preferência, finalizando. O mercado vai ter total tranquilidade e paciência se isso acontecer. Se você é um punter, eu não vou te indicar a vitória da Argentina com essa cotação, apesar de acreditar muito numa vitória da atual campeã do mundo por aqui. Eu te indico trabalhar no mercado de resultados, mas esperar essa cotação da Argentina valorizar. Não vou te indicar aqui vitória da Argentina por mais de um gol de diferença no cenário de handicap. A Argentina vai ter a sua cotação valorizada se começar jogando mal, o que eu não acredito tanto. Então é provável que você tenha que esperar, talvez, no segundo tempo, torcer para a Argentina não marcar no primeiro tempo para poder buscar uma odd um pouco mais avançada, ou torcer para o Paraguai achar um gol por aqui para forçar a Argentina a vir para cima buscando um empate. Aí você pode trabalhar numa dupla chance. De novo, acredito numa vitória da Argentina, mas o histórico me diz que o jogo pode ser mais truncado e se a gente pode ter uma defesa do Paraguai se sobressaindo em alguns pontos, a cotação da Argentina tem campo para corrigir e você pode trabalhar com ela um pouco mais valorizada. 9h30 da noite, a seleção brasileira entra em campo contra a seleção da Venezuela aqui no Brasil, em Cuiabá, uma cotação do Brasil a 1,10. É uma cotação que eu não vou te indicar trabalhar no mercado de resultados. Ou você trabalha de uma maneira um pouco mais agressiva, buscando situações de handicap asiático, e aí eu te indico trabalhar com menos 1,25, menos 2,25, o menos 3,25 eu acho que já é puxar muito a corda, tá? Ou você pode trabalhar com linhas um pouco mais agressivas, que não vão te trazer devolução. Por exemplo, menos 1,5 asiático, que aí o Brasil tem que vencer por 2 gols de diferença. Ou menos 2,5 asiático, que aí o Brasil tem que vencer por 3 gols de diferença. Mas eu acho que é por ali. Tá? Ainda assim, você vai encontrar esses mercados com cotações esmagadas, porque é uma discrepância muito grande de qualidade. O segundo cenário que você poderia explorar é a supercotação da minha parceira Betfair, que está oferecendo uma odd de 2 para o Brasil vencer a Venezuela em casa. Antes era 1,10, 1,11, agora está 2. Óbvio que para te oferecer essa mega cotação, ela não vai deixar você apostar 50 mil reais. A aposta máxima é de 10 reais, então para você que tem uma banca pequena, é sim interessante, porque o Brasil provavelmente, não é certeza, mas provavelmente deve vencer a Venezuela. Então você pode explorar aqui essa situação para talvez transformar 10 reais em 20, né? Uma cotação de 2. O que você precisa fazer? Primeiro, você tem que ter uma conta na Betfair. Então você vai clicar no link da promoção aqui embaixo e vai selecionar ali, sou novo cliente ou cliente existente. E você tem que seguir à risca aqui o regulamento para participar. Primeiro, clientes que já foram excluídos de participar de qualquer promoção não estão aptos. Oferta válida para clientes novos e existentes, maiores de 18 anos. Qual que é a indicação? Faça uma aposta pré-live antes do jogo começar, na mega cotação da Betfair Sports para o Brasil vencer a Venezuela com a cotação original do dia. Theo, você falou que a cotação tá a 2, mas eu cheguei lá e a odd estava a 1,10. Tá aqui dizendo, faça uma aposta pré-live com a cotação original do dia. Então, se tiver 1,11, você pode trabalhar com 10 reais ali a 1,11. Como que vai ser feito? Olha só, se a sua aposta for vencedora, os seus ganhos em dinheiro serão convertidos na cotação de 2. Ou seja, a Betfair vai converter depois. Exemplo, ao fazer uma aposta de 10 reais numa cotação de 1,20, você ganhará 12 reais, né? Porque estava 1,20. E depois 8 reais será acrescentado no seu saldo. É a mesma coisa se você pegar uma odd de 1,10. Você vai ganhar R$1 e depois 9 reais vai ser acrescentado no seu saldo. Tá bom? Todos os acréscimos de ganhos serão pagos até 24 horas após o término da partida. Beleza? Você tem que ter uma conta criada e, se eu não me engano, você já precisa ter feito algum depósito na casa também para poder participar. É uma cotação de 2, é uma cotação muito boa, mas realmente é para um nicho pequeno, para quem tem uma banca ali ainda pequenininha. Mas, obviamente, é melhor do que nada. É melhor do que trabalhar com uma cotação de 1,10. Né? Você percebe que o risco 1 para 1 é bem mais interessante do que um risco ali de 0,1 para 1, tá bom? Falaremos agora sobre os jogos extras para essa quinta-feira. Se você ainda não deixou o teu like no vídeo, me ajuda aí, deixa o seu like, vai me ajudar demais para o YouTube divulgar esse vídeo para novas pessoas. Afinal de contas, na data FIFA, as visualizações vão lá embaixo.
posso contar contigo. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Dos jogos que a gente não comentou, um jogo muito importante que você deveria ficar de olho é na Polônia contra as Ilhas Faroé. A Polônia com uma cotação baixa sim de favoritismo, mas é muito provável que a Polônia vença esse jogo e a Polônia precisa dessa vitória, pois a Albânia e a República Tcheca já dispararam na liderança. Então é importante uma vitória da Polônia por aqui. Outro jogo que pode ser interessante é Bielorrússia e Romênia. A Romênia também é uma seleção bem mais forte aqui que a Bielorrússia e pode buscar uma vitória fora de casa. Dos favoritos, que a gente não tinha comentado, era isso. Depois, Bolívia e Equador nos favoritos que podem se complicar. Qual que é o grande problema aqui da situação da Bolívia? A única coisa hoje que fortalece a equipe boliviana é a altitude. Futebol mesmo, sinceramente, a Bolívia não está jogando nada, tá? O Equador hoje, para mim, é uma seleção muito mais forte. A derrota do Equador foi para a atual campeã do mundo, a Argentina. Mas, como o fator altitude é sim importante, eu coloco o Equador como uma equipe que pode se complicar, mas não necessariamente perder o jogo. Tá? Outra seleção que pode se complicar aqui é o Chile, que vai enfrentar uma seleção peruana cascuda de se enfrentar e uma seleção chilena com uma cotação muito baixa, mesmo dentro de casa, tá bom? Muito cuidado. Jogos para correção de preço. Albânia e República Tcheca, ali disputando a liderança do grupo E. Lembrando que a Polônia vencendo vai causar um sururu danado ali nessa liderança. E Colômbia e Uruguai, também é um jogo bem parelho que dá pra gente acompanhar. É aquele típico jogo com a característica mais under, né? Dos últimos 5 jogos, pelo menos 2 aqui, tivemos situações de 0-0. Mas é um jogo bom para correção de preço. E para fechar, Letônia e Armênia. A Armênia é bastante favorita por aqui. E em caso de vitória da Armênia, deixa mais embolado ainda o grupo D, que a gente comentou hoje de Croácia e Turquia. E aí País de Gales ficaria um pouco mais complexo ali a sua classificação. Andorra e Kosovo, se eu não me engano, é do último grupo, não, é do penúltimo grupo, o grupo I. Não vale muito esse jogo aqui, tá? É mais um jogo complementar, por isso que eu coloquei na fase extra, porque esse grupo provavelmente vai ficar ali entre Suíça, Romênia e Israel. E para fechar, um jogo da Irlanda do Norte, a Universidade de Dublin, a nossa xodó, que toma gol pra caramba, vai enfrentar o Bohemians. A Universidade de Dublin é a lanterna da competição e tem 84 gols sofridos em 32 partidas. Absurdo, né? Não dá pra ficar de olho em gols por aqui se você quiser. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência de sempre. Finalmente começaram os jogos e seleções. Espero que a gente consiga criar bons cenários por aqui. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. A gente se vê amanhã. Um grande abraço, fica com Deus e falou.